Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Amanhã amanheceu cinza, o céu uma manta infindável de nuvens que prometia chuva, mais retinha sua misericórdia. Eu estava lá, na plataforma decadente de uma pequena estação, pouco lembrada, em uma cidade que se tornará um santuário contra o caos da vida na cidade. Ao meu lado estava Alex, meu amigo fiel e companheiro em inúmeras escapadas, seu equipamento de pesca jogado displicentemente sobre o ombro, um espelho do meu próprio. O ar estava carregado com o cheiro de chuva iminente, daquele tipo que fala de finais e começos ao mesmo tempo. Cara, esse tempo poderia desanimar o espírito de qualquer um. Alex quebrou o silêncio, sua voz tingida de uma leveza que desmentia a solenidade do céu acima. Eu ri, mas foi vazio, o som perdido na vasta, aberta extensão que se estendia à nossa frente. Você diria, respondi, meu olhar fixo no horizonte, onde o céu cinzento se fundia perfeitamente com as colinas distantes, mas de alguma forma, parece certo. Um fim adequado para nossa escapada. Nossas viagens de pesca nunca foram realmente sobre os peixes. Eram fugas, breves interlúdios do incansável moer da vida diária, momentos em que podíamos fingir que o mundo além desta cidade, com sua natureza intocada e lago sereno, não existia. No entanto, à medida que nosso fim de semana chegava ao fim, uma parte de mim desejava que pudéssemos permanecer perdidos nesta simplicidade para sempre. Você está quieto hoje, Alex observou, seus olhos perspicazes estudando meu rosto. Tudo bem? A pergunta pairou no ar, uma ponte para conversas que tínhamos evitado. Suspirei, o peso dos pensamentos não expressos pesado sobre meus ombros. Só pensando em voltar, sabe? O escritório, o barulho, o ciclo sem fim. É sufocante. O rosto de Alex suavizou, sua usual brincadeira substituída por compreensão. Sempre podemos largar tudo, sabe? Fugir da cidade de vez. A ideia, absurda como era, despertou um sentido fugaz de rebelião dentro de mim. E fazer o quê? Viver da terra? Virar pescadores de verdade? Eu brinquei, mas parte de mim permaneceu na ideia, tentado por sua selvageria. Por que não? Alex desafiou, seu tom agora sério. Não é disso que sempre falamos? Encontrar paz, escapar da loucura? Desviei o olhar, o conflito dentro de mim crescendo. A verdade era, eu tinha considerado isso, mais de uma vez. A ideia de uma vida não sobrecarregada por prazos, reuniões e o zumbido constante da tecnologia era atraente. Mas então a realidade se instalava, as responsabilidades, as expectativas. Não é tão simples, Alex. Tem a Sarah, as crianças. Eles estão estabelecidos na cidade. E o dinheiro? Nossos empregos? Alex balançou a cabeça, um sorriso irônico nos lábios. Sempre o prático, hein? Mais sério, pense nisso. Não estamos ficando mais jovens. Por quanto tempo continuamos adiando o que realmente queremos? Suas palavras tocaram uma corda, ecoando minha própria turbulência interior. Eu tinha tudo, uma família amorosa, uma carreira de sucesso, mas havia um vazio, uma sensação de não realização que essas viagens de fim de semana só podiam preencher momentaneamente. Talvez você esteja certo, eu concedi, a admissão sentindo-se como uma traição à minha própria vida cuidadosamente construída. Mas não é apenas sobre o que eu quero. Há outros a considerar. A conversa derivou então, para tópicos menos controversos, mas a semente foi plantada. Ao embarcarmos no trem, a familiar sensação de confinamento se fechando, não pude sacudir a sensação de que algo precisava mudar. A viagem de volta foi silenciosa, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos, o ritmo clac-clac dos trilhos um lembrete do retorno inevitável à realidade. Foi então, na contemplação silenciosa do que estava por vir, que uma figura antiga apareceu ao meu lado. Sua presença foi inesperada, um contraste marcante com o vazio do trem. Com ela veio uma sensação de atemporalidade, como se ela tivesse saído de uma era diferente, seus olhos carregando histórias de vidas passadas. Com licença, querido, sua voz era um sussurro, uma brisa suave que parecia deslocada no ar parado do trem.
Você poderia poupar um momento para uma velha alma? Virei-me, surpreso com sua súbita aparição. Claro, me vi dizendo, atraído pela profundidade de seu olhar. Como posso ajudá-la? Seu pedido era simples, mas estranho, um apelo por assistência que parecia um enigma envolto em mistério. E conforme nossa conversa se desenrolava, suas palavras tecendo um tapete de advertências e profecias, senti o chão se mover sob mim. O dia cinzento havia tomado um rumo inesperado, levando-me por um caminho que eu não havia antecipado, em direção a um futuro que de repente parecia tanto assustador quanto inevitável. À medida que o trem nos levava mais perto da cidade, para a vida que eu conhecia e pela qual ansiava, não pude deixar de me perguntar se esse encontro era um sinal, um empurrão em direção a uma decisão que pairava no horizonte, esperando o momento certo para emergir das sombras. O dia cinzento, parecia, estava longe de terminar. O ritmo do movimento do trem oferecia um pano de fundo confortante, porém assustador, para a turbulência que fermentava dentro de mim. Enquanto prédios e árvores passavam borrados, uma sensação de inquietação se instalava sobre mim, densa e inflexível. Alex, percebendo minha inquietude, mudou de posição em seu assento, virando-se para me enfrentar diretamente. Você tem estado distante desde que partimos, ele observou, sua voz tingida de preocupação. Fala comigo, cara. O que está te incomodando? Eu expirei lentamente, o peso dos meus pensamentos uma presença tangível entre nós. É simplesmente e tudo, Alex. O trabalho, a cidade, o barulho constante. Estou cansado de tudo isso. Ele se inclinou para a frente, sua expressão séria. Já falamos sobre isso, não é? Sobre encontrar algo mais significativo, mais gratificante. Eu assenti, a conversa familiar assumindo uma nova urgência. Mas não é só sobre mim. Tem a Sarah, as crianças. Não posso simplesmente arrancar a vida deles por um capricho. A resposta de Alex foi imediata, apaixonada. Mas não é melhor mostrar a eles uma vida vivida com propósito, ao invés de uma vida presa na rotina? Imagine o que poderíamos ensiná-los sobre seguir seus sonhos, sobre não se acomodar. Suas palavras acenderam um fogo dentro de mim, a ideia de uma vida diferente de repente vívida e tentadora. E o que? Simplesmente deixar tudo para trás? Começar do zero? Por que não? Ele desafiou, seus olhos brilhando com a possibilidade. Não somos árvores, cara. Não estamos plantados em um lugar para sempre. Temos a escolha de nos mover, de crescer em novas direções. A intensidade de sua convicção mexeu com algo dentro de mim, um anseio por mudança que eu ainda não havia plenamente reconhecido. E é um grande risco, Alex. E se falharmos? E se for um erro? Ele riu, o som rico e cheio de vida. Desde quando você tem medo de correr riscos? Lembra daquela vez que quase viramos o barco no lago, ou quando você me convenceu a saltar de paraquedas? Não pude deixar de sorrir com as lembranças, os momentos alimentados por adrenalina que definiram nossa amizade. Aquelas foram diferentes. Eram riscos controlados. E isso não é? Alex contra-argumentou, seu olhar inabalável. Nós planejamos, nos preparamos. Não pulamos sem um paraquedas, mas ainda assim pulamos, certo? A analogia tocou uma corda, a ideia de saltar para o desconhecido com a garantia de uma rede de segurança abaixo. Mas e as praticidades? A casa, o trabalho, a escola das crianças? Nós resolvemos isso, um passo de cada vez, ele disse, sua voz firme. Talvez você encontre trabalho remoto, ou começamos aquele negócio sobre o qual sempre falamos. As crianças se adaptam, fazem novos amigos. E Sarah, e bem, você precisa conversar com ela, ver o que ela pensa. A menção de Sarah trouxe uma nova onda de ansiedade. Nem sei como abordar isso. E se ela não quiser isso? E se ela estiver feliz com a nossa vida como está? Então vocês conversam, vocês fazem compromissos. Talvez encontrem um meio termo, uma maneira de incorporar mais do que você ama na sua vida atual. Ou talvez, só talvez, ela esteja esperando que você sugira uma mudança. A conversa então desviou para o reino das possibilidades, dos sonhos que havíamos guardado na busca pela estabilidade. O entusiasmo de Alex era contagioso,
Sua crença na viabilidade de uma vida diferente, um farol na névoa da minha incerteza. Conforme o trem se aproximava da nossa parada, o horizonte da cidade entrando em vista, o contraste entre a vida que eu tinha e a que eu imaginava se acentuava. A conversa com Alex havia aberto uma porta que eu havia tentado manter fechada por muito tempo, a ideia de mudança não mais uma noção distante, mas uma possibilidade tangível, embora assustadora. O momento de desaceleração do trem espelhava a corrida dos meus pensamentos, o diálogo com Alex um catalisador para uma série de decisões que pairavam grande no horizonte. Ao desembarcarmos do trem, a cacofonia da cidade nos envolvendo mais uma vez, o peso da nossa conversa se assentava ao meu redor, um desafio e um convite para imaginar um caminho diferente. E enquanto eu caminhava para casa, o eco da nossa discussão acompanhando cada passo, eu sabia que este era apenas o começo. A verdadeira conversa, aquela que poderia alterar o curso das nossas vidas, estava à frente, com Sarah, com as crianças, comigo mesmo. A incerteza era assustadora, mas pela primeira vez em muito tempo, o lampejo de esperança, de potencial para algo mais, acendia dentro de mim, empurrando contra o cinza do dia. O trem, uma fera de aço que nos havia levado para longe do nosso refúgio temporário, agora parecia uma gaiola, acelerando em direção a uma vida da qual eu não tinha mais certeza que queria. Alex, perdido em seus próprios pensamentos, proporcionava uma companhia silenciosa enquanto a paisagem externa transitava de campos abertos para a expansão crescente da cidade. A tranquilidade da natureza foi substituída pelos espectros iminentes de prédios, cada um testemunho da vida que eu levava, de uma vida que agora se sentia mais como uma sentença do que uma escolha. Enquanto eu me apoiava no vidro frio, tentando reconciliar meus desejos com minhas responsabilidades, o trem deu uma leve sacudida, prelúdio de sua desaceleração final. Foi então, em meio aos meus pensamentos turbulentos, que ela apareceu. Não com fanfarra ou espetáculo, mas silenciosamente, como se materializando do próprio ar. Uma mulher idosa, sua estrutura curvada pela idade, mas carregando uma presença inegável. Ela se acomodou no assento ao meu lado, seus movimentos deliberados, imbuídos de um senso de propósito que desmentia sua fragilidade. Com licença, querido, ela começou, sua voz um sussurro frágil que parecia cortar o barulho do trem. Ou você poderia poupar um momento para uma velha alma? Seus olhos, pálidos e penetrantes, fixaram-se nos meus, e eu me via acenando, enredado pela profundidade de seu olhar. Claro, respondi, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Como posso ajudá-la? Não foi seu pedido que me surpreendeu, e foi a normalidade dele, justaposta à sensação inexplicável de que este não era um encontro comum. Ela sorriu, um gesto que parecia carregar séculos de sabedoria. Eu não busco ajuda material, ela disse, seu olhar nunca deixando o meu. Mas sim, oferecer-lhe um vislumbre do que pode vir a ser. Suas palavras, crípticas e carregadas de mistério, enviaram um arrepio pela minha espinha. O trem, com seu ritmo constante agora um eco distante, parecia desvanecer ao fundo, deixando apenas nós dois em uma bolha de tempo suspenso. O que você quer dizer? Perguntei, minha curiosidade aguçada apesar da natureza surreal de nossa interação. Você está em uma encruzilhada, ela continuou, sua voz ganhando força. O caminho que escolher moldará não apenas o seu destino, mas também o daqueles que você preza. A menção da minha família, minha Sarah e as crianças, trouxe uma onda de emoções. Preocupação, medo e um senso crescente de determinação se mesclaram dentro de mim. Mas como você sabe disso? A pergunta escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la, meu ceticismo lutando contra a parte de mim que ansiava por acreditar. A mulher idosa estendeu a mão, sua mão tremendo, mas surpreendentemente quente enquanto envolvia a minha. Eu caminhei por esta terra por mais tempo do que você pode imaginar, vi os fios do destino se entrelaçarem em padrões tanto intrincados quanto voláteis. O seu é um fio que brilha intensamente, repleto de potencial e perigo. Seu toque, leve como uma pena, pareceu me infundir com uma sensação de clareza. As dúvidas que haviam turvado meus pensamentos começaram a se dissipar, deixando um foco singular. Eu precisava proteger minha família, tomar as decisões certas para o futuro deles e o meu. E o que eu devo fazer? A urgência na minha voz me surpreendeu. Eu era um homem com os pés no chão, mas ali estava eu,
buscando orientação de uma estranha cuja própria presença desafiava explicação. A resposta está dentro de você, ela disse, soltando minha mão. Mas atente para este aviso: as decisões que você tomar repercutirão através do tempo, afetando aqueles que você preza de maneiras que ainda não pode compreender. Escolha com sabedoria, pois uma vez em movimento, as correntes do destino são implacáveis. Suas palavras pairaram no ar, uma profecia velada em ambiguidade, mas imbuída de uma verdade que eu não podia negar. Eu estava prestes a responder, aprofundar-me no enigma que ela apresentava, quando um barulho súbito do corredor atraiu minha atenção. Voltando-me, encontrei seu assento vazio, como se ela tivesse desaparecido no ar. Você viu para onde foi a senhora idosa? Perguntei a Alex, minha voz tingida de confusão. Que senhora idosa? Ele respondeu, suas sobrancelhas se franzindo em preocupação. Você está olhando pela janela há uns 10 minutos, cara. Você está bem? Abri a boca para explicar, para tentar dar sentido ao encontro, mas as palavras me falharam. Teria sido um fruto da minha imaginação, um subproduto da minha turbulência interna? Ou eu realmente havia sido visitado por uma mensageira do destino, uma guia enviada para me orientar através da tempestade das minhas próprias dúvidas? O trem chegou à estação, o chiado do metal sobre metal me trazendo de volta à realidade. O encontro, real ou imaginado, havia deixado uma marca indelével, acendendo um fogo dentro de mim para confrontar o futuro, enfrentar as escolhas que estavam à frente com coragem e convicção. Ao descer do trem, a cacofonia da cidade me envolvendo mais uma vez, eu sabia que o caminho à frente estaria repleto de desafios. Mas armado com o aviso da mulher idosa, senti uma nova resolução para navegar pelas encruzilhadas da minha vida, pelo meu bem e pelo bem daqueles que amava. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, símbolos zombeteiros da vida urbana que eu havia começado a questionar profundamente. Minha mente, uma tempestade de confusão e revelação, lutava para processar o encontro enigmático com a mulher idosa. Alex, percebendo meu comportamento perturbado, sondou delicadamente: você está quieto desde que saímos do trem. Tudo bem. Hesitei, incerto sobre como articular uma experiência que se sentia mais como uma visão do que realidade. Eu conheci alguém, comecei, minha voz mal ultrapassando um sussurro, uma mulher idosa no trem. Ela me disse, e coisas. Minhas palavras pareciam inadequadas, frágeis demais para transmitir o peso do encontro. A testa de Alex se enrugou em preocupação, uma mulher idosa. Cara, acho que o estresse está te afetando. Estávamos sozinhos naquele vagão. A incredulidade em sua voz doeu, um lembrete agudo de quão surreal minha história soava. No entanto, a memória do aperto da mulher, a intensidade de seu olhar, era tão real para mim quanto o clamor da cidade. Foi real, insisti, a frustração evidente em meu tom. Ela falou sobre escolhas, sobre caminhos e consequências. Parecia um aviso ou talvez uma profecia. Alex permaneceu em silêncio, seu ceticismo claro, mas ele ofereceu um aceno de apoio, uma concessão silenciosa para me ouvir. Enquanto navegávamos pelas ruas movimentadas, o ritmo da cidade parecia sincronizar com o meu próprio, um ritmo frenético que espelhava o caos interior. A conversa com a mulher idosa se repetia em minha mente, suas palavras um quebra-cabeça que eu estava desesperado para resolver. Eu precisava de clareza, um sinal para guiar meus próximos passos. A decisão de confrontar a direção da minha vida, de possivelmente virar tudo de cabeça para baixo por uma chance de realização, pesava muito sobre mim. O aviso da mulher idosa, de que minhas escolhas repercutiriam na vida daqueles que eu amava, me assombrava. Eu preciso falar com a Sarah, declarei, a resolução se solidificando dentro de mim. Eu tenho que saber se ela sente o mesmo, se ela já pensou sobre uma vida diferente. Alex assentiu, entendendo a gravidade do que eu estava propondo. Não vai ser fácil, cara. Mas é melhor do que se perguntar bíssimo pelo resto da sua vida. A noite havia se aprofundado, as sombras da cidade brincando com meus olhos, fazendo-me questionar o que era real e o que não era. Nos despedimos com um aperto de mão que se sentiu mais como uma linha de vida, uma conexão tangível em um mar de incertezas. O caminho para casa foi um borrão, meus pensamentos um redemoinho de cenários, cada um mais assustador que o último. Como Sarah reagiria?
Ela descartaria a ideia como tolice, ou veria o potencial para algo mais, algo melhor? A casa estava silenciosa quando entrei, os cenários familiares um contraste marcante com a turbulência interior. Sara estava lá, sua presença um farol na tempestade. Você está atrasado, ela observou, sua voz tingida de preocupação. Está tudo bem? A pergunta, tão simples e carregada ao mesmo tempo, pairava entre nós. Esse era o momento, o precipício no qual meu futuro se equilibrava. Respirei fundo, as palavras que havia ensaiado de repente inadequadas. Sara, eu estive pensando, comecei, minha voz firme apesar da batida do meu coração. Sobre nós, nossa vida aqui. Você nunca se perguntou se há mais? Se estamos perdendo e felicidade? Seus olhos se arregalaram em surpresa, uma mistura de confusão e curiosidade percorrendo suas feições. O que você quer dizer? Você está infeliz? A pergunta cortou mais fundo do que eu esperava. Eu estava infeliz? Ou simplesmente insatisfeito, preso na inércia de uma vida que não se encaixava mais? Não é sobre felicidade, eu esclareci, escolhendo minhas palavras com cuidado. É sobre realização, sobre viver uma vida que seja verdadeira para quem somos. Eu conheci alguém hoje, uma mulher idosa no trem. Ela me fez perceber que estamos em uma encruzilhada, e as escolhas que fazemos agora vão definir nosso futuro. Sara ouviu atentamente, sua surpresa inicial dando lugar a um silêncio pensativo. Eu desabafei, compartilhando as palavras da mulher idosa, meus medos e minhas esperanças para nós, para a nossa família. A conversa que se seguiu foi crua e reveladora, uma liberação catártica de sonhos adiados e desejos não expressos. Mergulhamos nas profundezas de nossas aspirações, confrontando a realidade de nossa existência versus o potencial da vida que poderíamos construir juntos. Foi uma revelação, não apenas dos meus próprios anseios, mas também dos de Sara. Ela compartilhou suas próprias dúvidas, seu próprio anseio por uma mudança que ela havia enterrado sob as responsabilidades de nosso dia a dia. A noite se estendeu, nosso diálogo uma ponte entre a vida que conhecíamos e a que ousávamos imaginar. Não havia respostas fáceis, nenhum caminho claro a seguir, mas o ato de nos abrir, de compartilhar nossos medos e desejos mais profundos, foi um passo em direção a algo novo, algo desconhecido. A revelação dessa noite não foi apenas sobre a possibilidade de mudança, foi sobre a força que encontramos um no outro, a realização de que juntos, poderíamos enfrentar as incertezas do futuro, armados com o conhecimento de que, qualquer que fosse o caminho escolhido, caminharíamos juntos. Ao amanhecer, lançando uma luz suave pelas janelas, o mundo lá fora parecia diferente, como se refletisse a mudança dentro de nós. A decisão de virar nossas vidas de cabeça para baixo por uma chance de realização era assustadora, mas pela primeira vez, sentia-se possível, tangível até. O encontro com a mulher idosa, seja um fruto da minha mente estressada ou um presságio genuíno, havia acendido uma faísca, nos impulsionando em direção a um futuro que, embora incerto, prometia a possibilidade de verdadeira felicidade. O caminho à frente era incerto, repleto de desafios e sacrifícios, mas enquanto Sara e eu nos sentávamos juntos, assistindo ao nascer do sol, uma sensação de paz se estabeleceu sobre nós. A revelação havia aberto nossos olhos para o potencial de uma vida vivida em nossos termos, e embora a jornada fosse longa e árdua, estávamos prontos para dar o primeiro passo, juntos. A jornada de volta para nossa cidade, uma metrópole que sempre se sentiu como lar, agora parecia estrangeira, quase hostil. O trem, outrora um casulo de conforto, sentia-se como uma prisão me transportando de volta para uma vida da qual eu já não estava mais certo de querer. Cada clique-claque dos trilhos contra as rodas era uma contagem regressiva para uma realidade com a qual eu não estava pronto para lidar. Alex, que havia sido meu confidente e parceiro em incontáveis aventuras, sentava-se à minha frente, seu rosto marcado pela preocupação. Você tomou uma decisão, então, ele aventurou, quebrando o pesado silêncio que nos envolveu desde que deixamos a estação. Eu assenti, o peso da minha escolha pressionando sobre mim. Eu preciso falar com a Sara, falar de verdade. Não é apenas sobre escapar da cidade mais. É sobre encontrar uma vida onde não estamos apenas sobrevivendo, mas prosperando. Ele colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Qualquer que seja a sua decisão, cara, estou aqui para você.
Você sabe disso, né? Consegui um meio sorriso, grato por seu apoio inabalável. Eu sei, Alex. Obrigado. O horizonte da cidade apareceu à vista, os prédios altos um lembrete marcante da vida que eu construí dentro de seus limites. Meu coração acelerou, um turbilhão de esperança e medo girando dentro de mim. Como a Sarah reagiria? Ela entenderia meu anseio por uma vida diferente, ou isso nos afastaria ainda mais? À medida que o trem chegava à estação, os sonhos e visões familiares da cidade me envolveram, uma sobrecarga sensorial que se sentia tanto reconfortante quanto sufocante. A agitação da multidão, a cacofonia do tráfego, o ritmo implacável da vida urbana, tudo parecia amplificado, como se a cidade estivesse desafiando minha resolução. Ao descer do trem, senti-me como um soldado retornando da batalha, exausto e incerto. O peso da minha iminente conversa com a Sarah pairava sobre mim como uma nuvem de tempestade, ameaçando liberar um dilúvio de emoções. O caminho para casa foi um borrão, minha mente ocupada ensaiando o que diria a Sarah. Como eu poderia explicar o encontro com a mulher idosa, o efeito profundo que teve em mim, sem parecer que estava perdendo o controle da realidade? Ao me aproximar de nossa casa, a visão dela, um símbolo da vida que construímos juntos, encheu-me de uma mistura de afeição e apreensão. Hesitei na porta, reunindo coragem antes de entrar. Sarah estava na cozinha, de costas para mim enquanto cozinhava o jantar. A cena familiar, que se desenrolou inúmeras vezes antes, de repente se sentiu carregada de significado. Oi, eu disse, minha voz soando tensa até para os meus próprios ouvidos. Ela virou-se, um sorriso iluminando seu rosto. Oi, você voltou. Como foi a viagem? A casualidade de sua saudação, a normalidade do momento, fez meu coração doer. Foi esclarecedor, respondi, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Sarah franziu a testa, percebendo a seriedade no meu tom. O que houve? Você parece diferente. Respirei fundo, as palavras que ensaiei de repente inadequadas. Sarah, precisamos conversar. Sobre nós, sobre nossa vida aqui. Há algo que preciso compartilhar com você. Seu sorriso desvaneceu, substituído por um olhar de preocupação. Tudo bem, vamos conversar. O que está te incomodando? A conversa que se seguiu foi diferente de qualquer uma que tivemos antes. Desabafei, compartilhando meus sentimentos de inquietação, meu desejo por mudança. Falei sobre o encontro com a mulher idosa, sua mensagem críptica e como isso acendeu um fogo dentro de mim para buscar uma vida de significado e realização. Sarah ouviu em silêncio, sua expressão uma mistura de surpresa, confusão e, para meu alívio, compreensão. Eu não tinha ideia de que você se sentia assim, ela disse suavemente. Quer dizer, sei que falamos sobre estar cansados da cidade, mas isso é algo mais. A honestidade de nossa troca, a vulnerabilidade que ambos mostramos, sentiu-se como um avanço. Pela primeira vez, estávamos realmente nos vendo, reconhecendo os sonhos e desejos não ditos que haviam sido enterrados sob a rotina de nossas vidas diárias. À medida que conversávamos, a ideia de deixar a cidade, de começar de novo em um lugar onde poderíamos nos reconectar com o que realmente importava, começou a tomar forma. Era uma perspectiva assustadora, repleta de incertezas e riscos, mas pela primeira vez, parecia possível. O retorno à nossa cidade marcou o início de uma nova jornada, uma que exigiria coragem, sacrifício e uma crença inabalável na possibilidade de uma vida melhor. Sarah e eu estávamos no limiar da mudança, de mãos dadas, prontos para enfrentar o desconhecido juntos. À medida que a noite avançava e nossa conversa se aprofundava nas praticidades e desafios de fazer uma mudança tão monumental, o medo e a apreensão iniciais deram lugar a um senso de excitação e determinação. Estávamos embarcando em uma aventura, uma que prometia não apenas uma mudança de cenário, mas uma transformação de nossas próprias vidas. A cidade lá fora, com sua energia implacável e ruído, agora parecia menos opressiva, mais como um pano de fundo para o início de nossa história, em vez de sua totalidade. Enquanto Sarah e eu fazíamos planos, discutíamos opções e ousávamos sonhar com um futuro diferente, a sensação de estar preso em uma vida que não se encaixava mais, começou a se dissipar. O retorno foi o catalisador, o momento que me forçou a confrontar a verdade dos meus desejos e compartilhá-los com Sarah.
Foi um ponto de virada, uma partida do caminho que havíamos seguido, nos levando em direção a um horizonte repleto de promessas e potencial. Quando finalmente fomos para a cama, os sons da cidade um zumbido distante, senti uma paz que não conhecia há anos. O caminho à frente seria desafiador, cheio de desconhecidos e incertezas, mas enfrentaríamos juntos, unidos em nossa busca por uma vida que fosse verdadeiramente nossa. O retorno, percebi, não era apenas uma jornada física de volta ao lugar que chamávamos de lar, mas um retorno a nós mesmos, aos sonhos que havíamos arquivado e aos desejos que havíamos suprimido. Era o primeiro passo em um caminho que nos levaria não apenas a um novo local, mas a uma nova maneira de viver, de ser. E enquanto eu adormecia, a energia da cidade não mais se sentia como uma gaiola, mas como um lembrete das infinitas possibilidades que nos aguardavam. O retorno havia marcado o fim de um capítulo de nossas vidas, mas também era o começo de algo novo, algo extraordinário. A alvorada me saudou com uma mistura de apreensão e antecipação. A noite tinha sido inquieta, uma batalha constante entre o medo do desconhecido e a excitação da mudança potencial. Hoje era o dia em que eu tinha que tomar a decisão. Não qualquer decisão, mas uma que alteraria o curso de nossas vidas para sempre. Sara já estava acordada, sua silhueta delineada contra a luz da manhã enquanto preparava o café da manhã. A normalidade da cena ocultava as conversas tumultuadas que haviam preenchido nossa casa na noite anterior. Hoje, o ar estava carregado com uma questão não dita do que vem a seguir. Juntei-me a ela na cozinha, o aroma do café proporcionando uma semelhança de conforto. Bom dia, eu disse, minha voz traindo a noite sem sono. Bom dia, ela respondeu, seu sorriso caloroso, mas seus olhos refletindo o mesmo turbilhão de emoções que eu sentia. Você dormiu alguma coisa? Eu dei de ombros, servindo-me de uma xícara de café. Não muito. E você? Pedaços, ela admitiu, sentando-se à mesa. Eu estive pensando sobre nossa conversa e sobre tudo. A gravidade de nossa situação pairava entre nós, uma entidade palpável que exigia atenção. Sara, não podemos ignorar o que está acontecendo, o que estamos sentindo. Está claro que ambos queremos mais da vida do que este ciclo perpétuo no qual estamos presos. Ela assentiu, suas mãos envolvendo a caneca. Eu sei, e eu estava com medo de admitir isso, até para mim mesma. Mas ontem à noite, ouvindo você falar tão apaixonadamente sobre mudança, sobre buscar realização, isso despertou algo em mim. A honestidade de nossa troca na noite anterior havia aberto uma porta, uma que conduzia a possibilidades que nunca ousamos explorar. Eu estive pensando, comecei, as palavras pesando em minha língua. E se nós realmente fizéssemos isso? E se deixássemos a cidade, encontrássemos um lugar onde pudéssemos começar de novo? A pergunta pairou no ar, suas implicações vastas e assustadoras. O olhar de Sara encontrou o meu, uma tempestade de esperança e medo girando em seus olhos. Podemos realmente fazer isso? Deixar tudo para trás? Não seria deixar tudo para trás, eu esclareci, sentindo um surto de convicção. Seria levar-nos, nossos sonhos, nossa família, para um lugar onde podemos crescer, não apenas existir. Sim, é um passo enorme, e sim, há 1 milhão de coisas que podem dar errado. Mas pense em todas as coisas que podem dar certo. A conversa mudou então, de sonhos abstratos para possibilidades concretas. Falamos sobre locais, empregos, escolas para as crianças. Cada tópico trouxe seu próprio conjunto de desafios, mas pela primeira vez, esses desafios pareciam superáveis. Vamos precisar de um plano, Sara disse, sua mente analítica já mapeando os passos. Não podemos simplesmente saltar sem olhar. Precisamos pensar em finanças, sobre o que faremos para trabalhar, onde moraremos. Suas palavras desencadearam uma enxurrada de atividades. Pegamos cadernos, laptops, qualquer coisa em que pudéssemos escrever, e começamos a anotar ideias, perguntas e planos. A mesa da cozinha, antes um lugar para rotinas matinais mundanas, transformou-se em nosso centro de comando, um centro de sonhos sendo tecidos em metas tangíveis. À medida que o dia avançava, o medo e a incerteza iniciais que haviam sombreado nossa decisão começaram a dissipar, substituídos por um crescente senso de propósito. Pesquisamos,
Fizemos ligações e até começamos a olhar propriedades online em áreas que apenas sonhávamos em viver. A decisão, uma vez uma beira de penhasco assustadora, agora parecia um portal, uma abertura para uma vida onde o mundano era substituído pelo significativo. Sara e eu, parceiros em todos os sentidos, embarcávamos nesta jornada juntos, nossas forças e fraquezas individuais se fundindo em uma força formidável. À medida que o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o cômodo, percebi que esta decisão, este momento crucial, não era apenas sobre escapar da cidade ou buscar aventura. Era sobre reivindicar nossas vidas, sobre escolher viver deliberadamente com propósito. Era um compromisso conosco e um com o outro, uma promessa de buscar a felicidade, não apenas suportar a existência. O cômodo estava cheio de papéis, anotações e páginas da web abertas, cada uma um testemunho do caminho que estávamos escolhendo. Sara e eu compartilhamos um olhar, um que transmitia excitação, amor e um toque de incredulidade pelo salto que estávamos prestes a dar. Nós estamos realmente fazendo isso, não estamos? Ela perguntou, sua voz uma mistura de admiração e determinação. Estamos, eu confirmei, meu coração se enchendo de um senso de aventura e amor pela mulher que havia escolhido dar esse salto comigo. Juntos. A decisão foi tomada. Nossa jornada, repleta de incertezas e desafios, estava prestes a começar. Mas com Sara ao meu lado, eu me sentia pronto para enfrentar o que o futuro reservasse. A cidade, com todo o seu barulho e caos, desapareceu no fundo, um capítulo se fechando enquanto nos preparávamos para escrever nossa próxima grande aventura. À medida que a noite caía, envolvendo-nos em um cobertor de estrelas, eu sentia uma paz que não conhecia há anos. A decisão de mudar nossas vidas, de buscar um sonho, foi talvez a coisa mais corajosa que já fizemos. Mas ao olhar para Sara, sua mão na minha, eu sabia que também era a melhor decisão que já tomamos. Juntos, estávamos à beira de um novo começo, prontos para entrar no desconhecido, guiados pelo amor, esperança e pela crença inabalável na promessa de um amanhã melhor.